Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Corman, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de notícia de One Piece Card Game. E hoje eu vou trazer a minha opinião, que ela vai ser um tanto quanto polêmica, a respeito do novo sistema de rotação que será implantado no One Piece Card Game a partir de abril do ano que vem, né? Abril de 2026, tá? Então, pessoal, antes de nós irmos para o vídeo propriamente dito, deixar aquele pedido de sempre para você, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para você sempre ser notificado quando eu for voltar por aqui para falar de mais TCG aqui no canal, e toda semana tem TCG por aqui, tá pessoal? Então posso contar com vocês? Tá? Espero seu like aí para dar aquela impulsionada no vídeo e vamos falar então da nova rotação que está chegando para os jogadores de One Piece. Vem comigo. Pessoal, então assim, estou aqui no site do OnePiecePlayer.com, tá? Eu vou utilizar dois links nesse vídeo, eu vou deixar os dois na descrição aí para vocês, se vocês quiserem dar uma analisada nas notícias que eu estou analisando, tá? Elas foram postadas então no dia 16 de março ali, 2 dias atrás, né? Eu tô gravando esse vídeo dia 18. E vamos ver o que nós temos. Em primeiro lugar, aqui nós temos a nova banlist aqui, o Gekomori, o Jinbe, o Ice Age, o Kingdom Come, tá? E eu já falei sobre isso no vídeo passado, se você quiser ver os meus pitacos a respeito da nova banlist, tá? É só dar uma olhadinha no último vídeo que eu soltei aqui no canal e vocês vão ter essas informações. Mas eu vou pular aqui, basicamente, tá? Para o novo sistema de rotação que irá ao ar aqui no dia 1º de abril de 2026. Basicamente, cada carta ali embaixo, ó, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aqui, ó, do lado da raridade da edição, tem esse símbolo aqui do lado de uma fruta, né, da Akuma no Mi, e essa Akuma no Mi, ela vai ter o número 1, 2 ou 3 até o momento, né? Futuramente teremos outros números, tá? E, basicamente, a partir do momento que começar a rotação, todas as cartas que tiverem o número 1 nessa fruta deixarão de estarem válidas, tá? Ou seja, não poderão mais serem usadas no formato regular, né? No formato standard, né? Regulamentar, tá? Como nós vamos fazer para saber se uma carta ela tem ou não, tá? Esse símbolo esse número 1 aqui na parte inferior, tá? Nós temos aqui basicamente as edições da OP1 até a OP4, será o número 1, ou seja, todas as cartas dessa edição, com algumas exceções que eu já vou falar em seguida, deixarão de poder usar, né? Da OP5 até a OP8 será o número 2, da OP9 até a OP12 será o número 3. Só que, né, depois na OP13, quando tiver, se tiver, começaremos com a frutinha número 4 e assim sucessivamente, tá? Então, basicamente, a partir do momento que tivermos, então, esse sistema de números bloqueados, ou seja, as coleções da OP1 até a OP4 vão deixar de valer, tá? Sendo permitido apenas o bloco 2 e o bloco 3, tá? Mas, olha só, tá? Também teremos um formato de extra-regulamentar, tá? Onde todas as edições serão permitidas, e aí provavelmente teremos uma banlist para esse formato, diferente da banlist do formato standard, tá? Então, assim, caso aconteça de alguma carta tenha sido reprintada, ou seja, como por exemplo essa Nami da foto aqui, qualquer uma das cartas podem ser utilizadas. Se essa carta foi reprintada e você só tem a versão antiga dela, você pode utilizar a versão antiga, tá? E aí cabe ressaltar que todas as cartas que forem reprintadas agora virão, tá, com o último número do bloco. Ou seja, se na próxima edição sair um reprint dessa Nami, ela vai vir com o bloco 3. E aí vocês vão poder utilizar todas as Namis se tiver bloco 1 e bloco 2, por exemplo, tá? Aí alguns detalhes é que essas cartas aqui, que são as edições mangás, se eu não me engano, esses mangás vieram na PRB. Posso estar enganado. Se eu tiver enganado, alguém me corrige aí embaixo, tá?
serão permitidos depois que o bloco cair, tá? Ou seja, se vocês tiverem essas cartas, vocês poderão utilizar. E como eu falei agora há pouco nos reprints, poderá ter qualquer versão dessas cartas. Então, se você tiver a versão de 10 centavos de alguma dessas cartas, vocês vão poder usar elas, tá? E aqui está dizendo que futuramente, de acordo com conforme for acontecendo as movimentações nos torneios futuros, poderá acontecer de mais cartas entrarem nessa exceção e acabarem sendo validadas no formato standard, né, no formato padrão do One Piece, tá? Mesmo que o seu bloco tenha caído, tá? Que é o que vai acontecer com essas aqui, que vai cair o bloco, mas elas continuarão sendo permitidas, tá? Então, antes que tu pense assim, tá, mas virou um formato só pra gente rica jogar, que só pode agora se for a mangá. Não, se tiver a versão comum de uma dessas 5 cartas, vocês também poderão utilizar, seja ela Nami, Shanks, o Ace, né? Qualquer uma delas, tá? Seguindo aqui, tá? Não, aqui já vamos falar da banlist. Mas temos uma coisa que a gente esqueceu de comentar, tá? Olha só. Até o momento, então, nós temos no primeiro bloco da OP1 até a OP4, mas as cartas dos Starter Decks também estão incluídas. Do Starter Deck 1 até o Starter Deck 9 serão incluídas no bloco 1, tá? Da OP5 até a OP8 no bloco 2, a EB1 já foi lançada, está incluída no bloco, né, no bloco 2, tá? E novas cartas, tá, do bloco do ST10 até o 14 também estão incluídas no bloco 2, tá? Mas lembrando, eu vou deixar esse link aí embaixo na descrição do vídeo, clica aí para vocês lerem essa matéria com mais calma, tá? No bloco 3, tudo que veio da OP9 para frente, então vai entrar a OP9, vai entrar os últimos decks que foram lançados, que é o Starter Deck 15 para frente, tá? Mas aqui nós temos uma outra informação que pode ser necessária da gente analisar, que outro link desse mesmo site, que é essa aqui do lado, no caso, desculpa, do mesmo site não, no caso aqui do OnePC.gg, falando sobre a rotação, ela coloca a EP2 como cartas do bloco 2. Só que aqui cabe ressaltar que a EB2 é uma edição que ainda não foi lançada, tá? E a PRB tá no bloco 3. Só que se vocês forem para analisar, se eu não me engano, as cartas da PRB, elas estão contando como cartas do bloco 1. Ou seja, vai ter a fruta desenhada do bloco 1 nas cartas da PRB 1. Né? Já está anunciado que futuramente teremos na PRB 2 e provavelmente então nós teremos, se a lógica for essa, nós teremos então cartas das OP 5 a 8, talvez da EB1, reprintadas na PRB 2, tô deduzindo. Isso aqui é só especulação da minha parte, tá? Então, basicamente então, nós temos então OP1, 2, 3 e 4 e os ST até o 9. Deixa eu olhar aqui no outro. E o ST até o 9, caindo fora a partir de abril de 2026, rotacionando nessa data. Vamos deduzir, vamos forçar a mente aqui, fazendo de conta que os produtos de One Piece vão rotacionar uma vez por ano. Nós não temos uma data específica para acontecer as próximas rotações. Nós não sabemos que a primeira acontecerá em abril de 26, tá? Pode ser de 1 em 1 ano, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, a cada 2 anos. Nós não sabemos, tá? Não temos essa confirmação ainda, tá? Pode ser que tenha, pode ser que tenha escrito aqui, né? Em algum lugar aqui que eu acabei lendo, passei por cima e acabei não prestando atenção. Pode ser, tá? Mas vamos recapitular então isso, tá? Algumas coisas que vão acontecer. E a rotação acontecer uma vez por ano, tá? Por exemplo, vai cair fora 4 edições, tá? 4 edições. 9 decks. 9 decks, tá? E junto com eles, tá? Nós teremos lançado, vamos dizer assim, que
vai sair mais umas 3 ou 4 edições aqui até abril de 26, por exemplo. Se for confirmado, então, que o bloco 2 cai fora, por exemplo, em abril de 27, deduzindo que vai ter um ano cada rotação, a gente vai ter uma decisão aonde vai ter que ser lançada muita coisa nesse meio do caminho, ou seja, mais edições, não só a edição principal que é a OP, como as edições intermediárias, que são as EBs e as BRBs, vão ter que ser lançadas em quantidades maiores, ou seja, ter mais edições, ou as edições regulares terem mais cartas e, consequentemente, o preço dos produtos vai ter que baixar. Porque se eles começarem a fomentar, ou seja, lançar muito produto um colado, um lançamento grudado no lançamento seguinte, não vai dar tempo das pessoas adquirirem esses produtos, ainda levando em consideração que a gente mora no Brasil, e no Brasil demora pra burro pra chegar as coisas, né? Chega tudo atrasado, né? Ou seja, vai demorar para as pessoas conseguirem adquirir as coisas que elas querem numa edição e em seguida já vai vir outra. Então, o preço dessas edições, das cartas, a partir de agora, elas vão ter que diminuir, tá? Porque agora as cartas elas vão rotacionar. Então, eu não vou, por exemplo, pagar R$300 no Silver Hay League, tá ligado? Se eu sei que no momento, vamos supor, ele vai rotacionar na virada do ano, por exemplo. Não é um fato, tem apenas um exemplo, gente. Em algum momento, a OP8 vai cair fora. Calma. Mas assim, foi só um exemplo. Eu só dei um exemplo de uma carta, tá? Chutei ela como exemplo, foi uma carta cara que me veio na cabeça. Pô, aí o cara já tá com dificuldade para conseguir montar o deck, porque aí vai ter pouco dinheiro, o cara não tem um valor, um emprego muito bom, não tem um poder aquisitivo muito grande e quer jogar o card game e as cartas estão caras, gente. Sabe? E aí tu vai comprar e aí quando tu finalmente conseguiu comprar ali a cereja do bolo para terminar teu deck, vira o ano, chega em abril, rotações e tu não pode usar mais nada. Então, isso vai fazer cartas situacionais que normalmente não seriam usadas passem a compor o deck das pessoas, ou seja, essas cartas que são mais baratinhas vão tender a subir o preço e essas cartas que são mais caras vão acabar caindo de preço, tá? A não ser que eles mantenham um espaçamento maior entre uma edição e outra, mas eu acho que eles não vão fazer isso, tá? Mas agora eu vou trazer uma opinião um pouquinho polêmica. E agora o que eu vou falar pra vocês é literalmente opinião, tá? O que eu achei dessa votação. Eu vou falar pra vocês, tá? Uma opinião contrária, tá? A todo mundo que eu vi comentar sobre o sistema de votação. Posso estar enganado, pode ter tido alguém que pensou que nem eu, tá? Mas eu acho, minha opinião, que a votação vai fazer muito bem pro card game. Eu adorei o fato do card game rotacionar. Vou explicar por quê. Essa semana, junto com o anúncio do sistema de rotação, né? Ou seja, do bloqueio dos números das frutas ali, né? Saiu uma banlist. Nesta banlist, nós tivemos o banimento finalmente do Gekomori, tá? E eu admito pra vocês, eu já tava achando que ele não ia ser banido, tá? Mas, desde que eu comecei a jogar o card game, eu comecei a jogar o card game com o starter deck da Ultra, o starter deck verde, acho que é o ST11, se eu não me engano, 11 ou 12. Alguma coisa assim, tá? Me corrijam aí se eu estiver enganado. E desde que eu comecei a jogar, já tinha os amigos meus aqui em Tapos que já usavam o Gekomori nos seus decks, né? Primeiro eu tinha um amigo meu que usava o Bailuff, depois passamos a ter um outro amigo meu que começou a jogar de Rabelut, depois Gekomori, ficava meio que trocando entre um e outro. Recentemente apareceu um Gekomori aqui em Tapos numa Perona, sabe? Então desde que eu comecei a jogar, eu já queria que essa carta fosse banida. Porque é uma carta que ela entra no jogo e, consequentemente, o cara
ganha a partida. É basicamente on play, vence o game. Sabe? E já deve fazer um ano que eu jogo. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, e eu já tava esperando o banimento do Gecko Moria. Eu já queria o banimento do Gecko Moria lá atrás, quando baniram o Red Purple Law. Eu entendo que é necessário uma carta como o Moria ser banida hoje. Mas, por exemplo, para mim não faz sentido, por exemplo, o Mob Dick tá banido. Mas por que eu tô chegando nesse ponto? Há muito tempo eu queria o banimento do Moria, tá? Até quem usava o Moria queria o banimento do Moria. Com exceção do Rodolfo, que comentou no meu vídeo da Banlist Free Moria. Não vai rolar, Rodolfo. Já saiu. Mas vamos lá. Beleza, a gente esperava que o Moria fosse banido. O Moria desbalanceava demais o jogo. Só que o Moria não foi banido. E futuramente, se o card game continuar encaminhando para o que está encaminhando, porque a gente está visualizando o que vai acontecer de outra monstruosidade, do mesmo tamanho do Moria, ou talvez mais absurdo ainda do que o Moria, talvez que cause mais impacto no meta do que o Moria, vai ser criado em alguma edição ali na frente. Pode ser até outro Moria, vai ser criado ali na frente. E todo mundo vai esperar que essa carta nova, tão absurda, fosse banida, vai chegar uma banlist, não vai banir a carta, e a carta vai acabar fazendo estrago no metagame. Então, vai chegar num ponto em que tu vai esperar o banimento de uma carta, essa carta não vai ser banida, mas agora com o sistema de rotação a gente vai ter certeza de que se essa carta não for banida, ela pelo menos vai ter prazo de validade. Se ela não for banida na banlist que saiu hoje, eu sei que virou o ano e em abril ela cai fora. Tá? Então, eu gostei muito desse sistema, porque esse sistema, aos poucos, vai começar a corrigir o que nós, jogadores, esperávamos que a banlist corrigisse, e a banlist não corrigia. Tá? Então, para mim, é muito favorável o sistema de rotação. Pessoal, eu já jogo 2 card games que tem sistema de rotação. Eu jogo Pokémon, tá? E recentemente a gente começou a jogar uma versão cinquentinha do Magic no formato Standard, que é o conhecido como T2, ou seja, decks até R$50 somente das edições do T2, tá? A gente vai começar a jogar agora, esse mês, a gente vai começar a jogar na nossa local aqui, né? Que é o Grimório Galdério. E todo mundo que começou a jogar montou um deck, sabe? Todo mundo montou um deck, todo mundo usando as mesmas edições, todo mundo usando os mesmos valores, sabe? E ficou muito mais saudável a gameplay do que jogando com tudo liberado. Claro que a gente tem ressalvas de que tanto o Magic quanto o Pokémon que eu acabei de citar tem 1 milhão de cartas a mais lançadas. Mas a tendência é que, como eu falei para vocês, pelo sistema de rotação, as cartas vão ter prazo de validade, ou seja, eles vão lançar uma carta que daqui a pouco vai deixar de ser permitida no card game, então a tendência é que comece a vir uma edição atrás da outra e o preço das cartas mais caras barateiem, ou seja, até as cartas mais caras e mais baratas levemente se encontrarem, ou seja, aquelas cartas, sei lá, tu tem uma carta da OP1 que tu tá usando, beleza, o bloco caiu fora. Tu vai ter que trocar essa carta por uma da OP5, por exemplo. E aí, consequentemente, algumas cartas que não estavam sendo usadas vão passar a ser usadas e o valor dela vai subir um pouquinho. E aquelas cartas que são muito caras, como o Silver High Lake que eu falei pra vocês, ou até o próprio Moria, que quando lançou, acho que estava 180, 190 reais, algo assim, tá? A carta tá muito forte no meta, a carta tá causando estrago no meta, eu vou comprar. Mas ela não vai valer muito caro, ela não vai ser um valor tão alto, não vai achar ela por 350 reais, a versão comum daquela carta. Por quê? Porque ela vai ter prazo de validade, daqui a pouco vai acontecer uma rotação e a carta vai cair fora. Tá? Então, então, na minha opinião, tá? Valeu muito a pena, gostei muito do anúncio do sistema de rotação, tá? Quer me crucificar aqui embaixo nos comentários? Crucifica, vai, taca a ficha que eu aguento. Só que a questão não é essa, tá?
Ah, mas eu quero continuar jogando com as minhas cartas que já rotacionaram. Não tem problema, gente. Não tem problema. Vai ser criado também um formato extra-regulamentar, aonde todas as cartas serão permitidas, tá? Que é o que eu falei para vocês. Opa, desculpa, aqui, ó. Aqui, ó. Nessa imagem aqui, ó. Torneios onde todas as cartas serão permitidas, ó. Será um torneio extra-regulamentar, tá? Então, pessoal, essa foi os meus pitacos sobre o novo sistema de rotação, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo os comentários de todo mundo aqui embaixo. Me digam o que vocês acharam, tá? E vamos conversar sobre mais card game aqui no canal, tá, pessoal? Então, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui!